É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Agradecemos a Jesus por esta oportunidade. Agradecemos também a direção desta casa pelo convite que só nos fez feliz. Antes de iniciarmos, eu quero pedir desculpas a vocês, porque nós teremos várias interrupções em decorrência de uma tosse. Infelizmente, eu estou no finalzinho de uma pequena gripe, daquelas que nós precisamos de vez em quando. Então, vocês me perdoem a insuficiência da voz, tá bem? E conto com a vibração de vocês, para que eu não venha a fraquejar. Então, nós vamos abordar o tema mecanismos da mediunidade. A mediunidade, de fato, é um tema bastante intrigante para todos nós. Todos nós temos muita curiosidade por compreender um pouco como que funciona este extraordinário mecanismo de transmissão de pensamentos. Nós, evidentemente, apresentamos aqui para vocês os principais livros onde nos baseamos em nosso estudo. O primeiro deles, o mais importante, Livro dos Médiuns, 150 anos comemorando agora. O fabuloso livro de Chico André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, o qual também nós vamos citar algumas vezes para vocês. E apresentamos aos estudiosos uma obra desconhecida da maioria de vocês, creio, que é o livro Nouris, de Pietro Baldi. Este termo Nouris, que a princípio nos assusta, é uma palavra que advém do grego, formada por dois radicais gregos. Nous significa pensamento e res significa corrente. Portanto, nouri significa corrente de pensamento. E é uma palavra muito feliz que, em certas circunstâncias, nos faz falta para estudarmos a mediunidade. Portanto, nós, por vezes, nos referimos à corrente noúrica, à esfera noúrica, recepção noúrica. E acredito que agora vocês sabem o que quer dizer isto. Nouri, corrente de pensamento. Para estudarmos a mediunidade, nós temos que lhes apresentar um instrumento dos mais extraordinários já produzidos na Terra. O aparelho mais espetacular que a evolução terrena produziu ao longo de milhões e milhões de anos. O cérebro humano. Seguramente, se estamos aqui hoje, se temos o título de seres humanos racionais, devemos isto a este instrumento extraordinário que nos põe em contato com a realidade do mundo e transfere para o nosso ser eterno bagagem de conhecimentos e experiências essenciais à nossa evolução. Devemos parar e agradecer a ciência divina que, com a sua inteligência, nos dotou deste e de outros extraordinários instrumentos para que pudéssemos nos manifestar no palco da existência com proveito para nós mesmos. Um sofisticado aparelho, o aparelho psíquico, o aparelho mental, o nosso cérebro. Temos aí uma intricada rede neuronal inimaginável. Um estudioso já nos afirmou que nós temos tantas interconexões dentro do nosso cérebro, muito mais que as conexões que o homem faz e fez na Terra. Imaginem vocês, hoje somos 6 bilhões, de habitantes neste planeta, e cada um pode comunicar-se basicamente com qualquer outro ser humano
em qualquer lugar do planeta. Então nós temos uma rede de comunicações em torno da nossa Terra inimaginável, fantástica, servida por instrumentos altamente tecnológicos, satélites e tudo mais. Mas isso é fichinha diante das comunicações que nós temos dentro do nosso cérebro. São aproximadamente, calcula-se, 200 bilhões de neurônio interconectados, células que emitem filamentos, chamados dendritos, que se ligam uns aos outros, fazendo uma rede intricada de impulsos elétricos que percorrem vias precisas para que estímulos possam entrar no cérebro e sair do cérebro. Já imaginaram o que é isso? Não é bom imaginar, porque senão nós enlouquecemos, não é verdade? Se nós fôssemos sentir o caminho de cada trânsito, de cada impulso elétrico que nesse instante está se movendo na intimidade do nosso encéfalo, nós ficaríamos loucos, não é verdade? Então aí está o personagem principal, o neurônio, esta célula extraordinária que permite com que o cérebro funcione como ele funciona. Aqui nós temos uma extraordinária gravura de um cérebro de macaco, feito por uma tecnologia avançada, mostrando esta troca de impulsos em pleno funcionamento do cérebrozinho do nosso irmãozinho macaco. Vejam só que nós temos aqui os neurônios que são verdadeiras unidades eletrônicas. São dispositivos eletrônicos. É a melhor definição que nós temos para os nossos neurônios. E eles formam circuitos elétricos. Portanto, temos dentro de nós um delicado aparelho eletrônico. E não é brincadeira isso não, é verdade mesmo, é um aparelho bioeletrônico. Mas assim ele funciona com eletricidade. Não é verdade? Ele é elétrico, né? Não é extraordinário isto? A natureza ter nos dotado desta capacidade de utilizarmos a energia elétrica em favor do nosso pensamento é extraordinário. Por isso a mediunidade, ela pode e deve ser estudada com recursos da eletrodinâmica, da eletrônica, da eletricidade, das teorias do eletromagnetismo de Maxwell. E assim o livro Mecanismos da Mediunidade, desde as suas primeiras às últimas páginas, faz uma comparação brilhante entre o funcionamento dos dispositivos elétricos conhecidos pelo homem e o nosso cérebro. Por isso nós vamos estudar nesse livro correntes elétricas e correntes mentais, cargas elétricas e cargas mentais, circuito elétrico e circuito mediúnico, mediunidade, eletromagnetismo, indutância e capacitância. Vocês não me apertem não, porque eu não sei nada disso. Aqui devem ter alguns engenheiros, eletricistas e algo que o vala, né, que poderia estar falando melhor para nós, né? Mas todos esses recursos de indução elétrica, de capacidade, de transmissão de eletromagnetismo, tudo isso está à disposição do nosso cérebro. Por isso, ao estudarmos mediunidade, nós falamos de ondas e de percepções de ondas. É a melhor maneira de nós estudarmos esta extraordinária propriedade. Portanto, como todo aparelho eletromagnético, todo aparelho que funciona com eletricidade, ele gera um campo magnético e é capaz de emitir ondas
eletromagnéticas, é capaz também de receber ondas eletromagnéticas, né? Tá aí o nosso celular tão comum para provar isto, né? Ele recebe, emite como todo aparelho eletrônico construído para este fim. Pois o nosso cérebro também é um aparelho eletrônico capacitado a receber e emitir ondas eletromentais, que são ondas eletromagnéticas muito especiais. Embora a ciência ainda não tenha detectado estas ondas, mas elas podem ser, evidentemente, registradas num eletroencefalograma. Então aqui nós temos um registro das ondas mentais. Ora, se essas ondas mentais existem, podem ser registradas num eletroencefalograma, evidentemente que estas ondas mentais deixam o nosso cérebro para irradiar-se em torno de nós, rumo até onde não sabemos. Mas evidentemente que criamos ao nosso derredor um campo de ondas mentais a exteriorizarem-se de nós mesmos. E é possível também, né, como acreditamos que sim, que estas ondas mentais que se exteriorizam de nós possam alcançar outros cérebros, outros aparelhos eletromagnéticos de idêntico quilate e também sensibilizá-los, acioná-los, penetrá-los e, desta maneira, torna-se evidente a capacidade de transmitirmos ondas mentais entre nós mesmos. Um cientista mexicano realizou um extraordinário experimento comprovando-nos a possibilidade de transmissão de ondas mentais. 2 indivíduos que ele elegeu como sensíveis e perfeitamente identificados um com o outro, 2 indivíduos então que se conheciam, que se queriam, foram afastados a uma certa distância, de tal forma que não se pudessem enxergar um ao outro. Eles ficaram presos em 2 gaiolas de Faraday, com eletroencefalograma ligados nos seus cérebros. Um deles recebeu uma luz fortíssima, o qual ele devia mirar por alguns segundos. O outro não sabia do experimento, nenhum dos dois sabia o que iria acontecer no experimento. Então um deles recebe uma luz fortíssima e, no mesmo instante, o eletroencefalograma demonstra uma atividade do cérebro deste nosso companheiro na região occipital, onde se dá o registro dos estímulos visuais. Ora, neste mesmo instante, o outro companheiro que estava à distância e também com seu eletroencefalograma ligado, registrou uma excitação dos neurônios occipitais sem que ele estivesse enxergando qualquer coisa.